Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor, amém? E eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar que essa peleja aí que você está passando, esse processo que você está passando, tá? Esse problema aí que você está passando, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor Jesus. Eu e você temos que aprender a colocar as nossas batalhas, as nossas guerras na mão do Senhor. Então, em nome de Jesus, creia que essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Então acalma o seu coração. Talvez você chegou nessa live com o coração apertado, com o coração aflito, sem saber o que fazer. Mas o Senhor manda te dizer, acalma o seu coração, essa peleja não é sua, essa peleja é dele. E ele nunca perdeu uma guerra. E não é a sua que ele vai perder, amém? Eu quero estar te convidando para estar orando comigo, vamos orar. Que a oração abre os céus, move os céus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos meus pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão por tudo que eu tenho feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na minha vida, o lugar de honra, que é todo seu de mais ninguém. Repreenda todo laço, todo embaraço, toda fúria, Senhor, do adversário contra a minha casa, contra a minha vida. Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus, contra a vida dessa mulher, desse homem que me ouve. Tu jogar por terra no nome de Jesus. Entra nessa casa, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto, o pulgão, o olho grande, a inveja, todo feitiço. Tudo que Satanás tem feito contra essa vida, contra essa casa, Senhor. Tu joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido, amém, minha querida, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu vou abrir a porta do quarto, gente, porque tá calor. Não tava, né? Mas acho que o tempo deve ter aberto, tá calor. E meu quarto fica quente se tiver com a porta fechada. Amém? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que é novo ou nova no canal, tá? No nome de Jesus. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram para honra e glória do Senhor Jesus, tá? Então, se você não é inscrito num desses canais, vai lá e se inscreva. Gente, no Facebook, para você seguir no nome de Jesus. Vai lá e segue lá no nome de Jesus, tá? Eu já tô, aos poucos eu tô consertando lá, né? Porque eu falei que o Facebook é novo, né? O Facebook tinha derrubado a nossa página no final do ano, que já tava com quase 3.000 seguidores, né? Agora não tem, então eu não consigo algumas ferramentas que o YouTube me proporciona, que o Facebook me proporciona. Então vai lá e siga no nome de Jesus, para que a obra não pare, para que a obra avance no nome de Jesus, tá bom? Já deixe seu likezinho, que é muito importante. Toda vez que você deixa seu like, é você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo, e o YouTube passa pro feed de outras pessoas. Aí vai ter uma pessoa que vai colocar, tá precisando de uma palavra de Deus, né? Aí coloca lá o algoritmo, né? O YouTube vai sugerir a ela nos nossos vídeos. Então, em nome de Jesus, me ajude a lançar as redes, porque eu sozinho, irmão, nós somos um corpo. Lembra que essa semana passada eu preguei sobre isso? Nós somos um corpo. E um corpo funciona tudo junto: braço, perna, mão, tronco, olho, nariz, boca. Então tem que estar tudo junto para o corpo andar, para o corpo, né,
caminhar. Então, em nome de Jesus, você faz parte desse corpo. Então, já deixa o seu joinha aí e já me ajude a lançar as redes mais longe, tá? Já compartilha o vídeo, compartilha lá no teu Facebook, compartilha no Zap, gente, no status do Zap, porque você coloca lá no status, né? E aquela pessoa que está precisando daquela palavra é que vai clicar lá. Aí quando você compartilhar no Zap, você copia o título e você digita lá o título, porque a pessoa já vai pegar o título assim, vai ler e vai ter curiosidade de abrir aquele vídeo. No caso, este vídeo ou outro, qualquer outro vídeo do canal, tá? Então você me ajuda a lançar as redes mais longe. Naquele grande dia, você acha que a pedrinha na coroa vem só para mim? Não. Vem para eu e você, porque nós evangelizamos. Antigamente, né? E ainda muitas igrejas fazem isso. Pega aquele panfleto, vai para a rua e distribui. Né? Eu sou dessa época, fiz muito isso, evangelizar na rua assim. Agora é poucas pessoas que você vê assim. Então hoje nós estamos evangelizando também, foi um braço que o Senhor abriu também para a gente evangelizar nas redes sociais. Então o ato de você compartilhar, o ato de você colocar no seu status, no seu Zap, mandar para um familiar, é você evangelizando. Então evangeliza comigo no nome de Jesus. O Senhor nos chamou para pregar o evangelho, para falar da palavra. Ah, pastora, mas eu não sei pregar, mas você sabe compartilhar. Então compartilha no nome de Jesus, seja a flecha do Senhor. Amém? Essa é a palavra. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Gente, vocês vão ver eu abrindo a boca um pouquinho, porque eu tomei um antialérgico, tá? Antialérgico não, um relaxante muscular. Porque eu tô com muita dor na coluna. Então eu tomei um relaxante muscular e dá sono. Então se eu abrir a boca, ou se eu tossir, se eu espirrar, qualquer coisa, eu te peço perdão, tá? É 2 Crônicas, tá? Capítulo 20, a partir do versículo 21, que diz assim: não é 21 não, gente, a partir do versículo 13. Então, é 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 13, que diz assim: E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benanias e filhos de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Filhos dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Até aqui no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra nos conta o exato momento, tá, que se levanta um grande exército sobre Josafá. Se você ler o começo do capítulo 20, fala assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Se juntou 3 exércitos contra Josafá, tá? Contra Judá, para derrubar Judá, para derrubar Josafá, tá? Então, quando se levanta todo esse exército, mandam notícia para Josafá: olha, Josafá, tá vindo um grande exército da outra banda do rio, tá? Para tomar toda a Judá. E Josafá, em vez de se desesperar, a palavra, por isso que eu estou falando para você ler todo o capítulo 20. A palavra diz que ele apregou a um grande jejum. E não só pregou esse jejum, ele pega toda a população, todo o reino e entra
todos na casa do Senhor. Eles entram para orar e Josafá começa a orar, ele começa a lembrar a Deus os feitos, tá? De Deus. Ele começa a falar: Senhor, nós não temos força para ir contra esse exército, mas Senhor, Tu és o Deus que fez grandes coisas pelo povo, porque o que Josafá estava fazendo era, não que Deus não tem memória, Deus tem memória, gente, mas a gente tem que orar citando a palavra de Deus, citando a Bíblia, é assim que se ora. Você tem que citar alguns trechos da Bíblia, e aqui ele começa a falar dos feitos de Deus. Deus já tinha aberto o mar, sabe? Deus já tinha feito grandes coisas, ao ponto que todas as cidades ao redor sabiam quem era o Deus que Judá servia, quem era o Deus que o povo de Israel servia. Você está entendendo? Então ele começa a trazer a memória para o povo, porque ele faz uma oração no Pátio Novo e ele faz uma oração bem alta para todo mundo ouvir, ao ponto que Deus levanta um profeta no meio do povo. E quando Deus levanta um profeta, Deus fala para ele assim: olha, Josafá, calma aí o seu coração, porque essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. E eu já aprendo uma grande lição com esse texto, meu querido e minha querida. Muitas das vezes na nossa vida, quando vem as lutas, quando vem as pelejas, quando vem as batalhas, quando vem as doenças, quando vem a porta trancada, quando vem uma separação, quando vem uma traição, quando algo de errado sai ao ver, né, ao nosso ver, do nosso controle, porque a nossa vida nunca está no nosso controle. Nós temos que pegar o controle e colocar na mão do Senhor. Se você de alguma forma está levando o leme do seu barquinho da sua vida aí, eu quero te dizer que vai bater nas pedras. Você tem que entregar na mão do Senhor o controle da sua vida. Então eu aprendo uma grande lição aqui. Eu, no meio do problema, no meio de uma porta trancada, no meio de tudo dando errado, eu tenho que entregar o controle da minha vida na mão do Senhor. É isso que Josafá estava fazendo, entregando o controle daquela guerra. Josafá reconheceu que não tinha como ele ir para a peleja. Não tinha como. Eram três exércitos diferentes contra ele. Você está entendendo? E muitas das vezes o inimigo se levanta contra a gente e a gente se desespera. Josafá aqui, em nenhum momento você viu Josafá desesperado. Em nenhum momento você vê Josafá, sabe, se desesperando. Não, ele entra na casa de Deus e vai orar. Então, quando se levanta uma peleja contra mim e contra você, a gente tem que entrar no nosso secreto e orar. Entrar na casa de Deus e orar. E o nosso mal é que diante as guerras, diante a batalha, a gente não quer orar. Sabe, a gente não quer entrar na casa de Deus para buscar, a gente não quer fechar a porta do nosso quarto, colocar o joelho no chão, entendeu? E começar a orar na madrugada, fazer uma campanha na madrugada de oração. A gente não tem tempo de oração, não tem tempo de intimidade com Deus, porque não temos relacionamento. Como é que você vai pedir ajuda para alguém que você não conhece, para alguém que você não tem relacionamento? Com Deus temos que ter relacionamento, porque quando você tem relacionamento com Deus, tá? Quando você ora, o céu se abre na mesma hora. Eu conjecturo, né? Eu imagino que é Deus falando: olha, a minha serva Magna está precisando de ajuda. A minha serva Vitória, Cristina, Marcos, Solange, Elane, Alcilene, Renata, Francisca. Você está entendendo? João. Eu falei vários nomes aqui, irmão, mas pode ser o seu nome que eu não falei, que está precisando de ajuda. Entendeu? Mas você tem que ter relacionamento com Deus. Como que você vai pedir ajuda para alguém? Como que alguém vai te esticar a mão se aquela pessoa não tem intimidade contigo? Entendeu? Na vida espiritual é assim, é intimidade com Deus. Josafá tinha intimidade com Deus. Porque você lê tudo que Josafá fez pelo povo, ele serviu ao Senhor com todo o seu coração. Portanto, que Deus livra ele quando ele faz aliança com Acabe, tá? Acabe desce à sepultura no meio da batalha, mas Josafá não desce. Josafá é até confundido com Acabe na batalha, mas o Senhor dá livramento para Josafá. Então, mesmo que ele foi confundido com Acabe,
tá? O Senhor entrou lá naquela batalha e deu livramento para ele, porque quando você tem intimidade com Deus, quando você tem secreto com Deus, Deus dá livramento para você, Deus dá ordem aos anjos dele ao seu respeito, você tá entendendo? Então, o que eu e você temos que fazer é intimidade com Deus, é secreto com Deus, porque essa guerra que você tá passando aí, esse processo que você tá passando, essa luta dentro da tua casa, porque às vezes passamos luta dentro da nossa casa, peleja dentro da nossa casa, o inimigo se levanta dentro da nossa casa. Muitas das vezes a batalha não é do lado de fora não, a batalha é do lado de dentro, tá? Porque dentro de uma casa, ou a tua família é toda convertida, né? Ou às vezes só tem você. Às vezes um marido não é, ou uma esposa não é, ou um filho não é. Tem alguém aí que não é. Aí Satanás vai usar esta pessoa, porque Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o teu marido, a sua luta não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, contra a tua sogra, contra o teu sogro, contra o teu pai, contra a tua mãe, não é. A sua luta é contra o principado e potestade que rege aquela vida. Você está entendendo? Demônios que aquela pessoa deu brecha para usar, para ela ser usada pelo inimigo. Por quê? Porque ela não é liberta, porque ela não tem um secreto com Deus, ela não tem a intimidade que você tem com Deus. Então, quando se levanta um vento dentro da nossa casa, a gente tem que olhar com o olhar espiritual. A gente não tem que chorar, a gente não tem que se abater, a gente tem que entender que é o mundo espiritual se levantando contra a gente. É Satanás com os seus discípulos se levantando para nos derrubar, para nos entristecer, para a gente ficar fraco. Você tá entendendo? Fraco. Aí a gente fica tipo aquele passarinho, que eu esqueci o nome agora, que fala assim, tô fraco, porque a gente fica fraco. Porque no lugar de jejuar, a gente vai chorar. No lugar de orar, a gente vai chorar. Entendeu? Então eu aprendi que no lugar de chorar, eu vou pra guerra. Que no lugar de ficar triste, eu entro na batalha, porque eu já sei que tem um demônio ali agindo dentro do meu lar. Então eu tenho que orar repreendendo aquele demônio que está agindo dentro da minha casa, aquele demônio que entrou e está falando que eu não vou conseguir, que a peleja já está ganha por ele, mas está repreendido no nome de Jesus. Essa peleja dentro da sua casa, querido e querido, não é sua. Essa peleja é do Senhor. Talvez você não sabe mais o que fazer, não sabe, está perdido. Está perdido por quê? Porque está faltando você descer mais, está faltando mais intimidade com Deus. Porque quando você desce mais e tem mais intimidade com Deus, você vai saber que aquele levante dentro da sua casa é o sobrenatural, mas por parte do inimigo que está cirandando. Então, a importância da gente ungir o umbral da nossa porta, da gente ungir a nossa porta, da gente ungir a cama que a gente dorme com o nosso marido, com a nossa esposa. Você está entendendo? No caso, com a sua esposa, com o seu marido, tá? Então, ungir a cama do seu filho, ungir o travesseiro. Seu filho deu mole com o celular, unge o celular do seu filho, tá? Você tem que ungir, olhar com os olhos espirituais, assim, ó. Não, a minha guerra tá ali, meu filho tá me trazendo problema, então eu vou orar o quarto do meu filho. Eu vou fazer jejum pelo esse menino, pela essa menina. Entendeu? Fazer jejum, porque Paulo vai dizer que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então, os demônios só vão sair da nossa vida mediante a jejum e oração. O demônio está ali, está trabalhando ali, ele encontrou um lar, um habitat. Aquela pessoa não é liberta, tá? Quando você é liberto, o Espírito Santo entra, porque nós somos uma casa, né? O Deus nos criou para ser triênio. Tá? Corpo, alma e espírito. Então, tem uma casa aqui. Então, quando o Espírito Santo entra, ele faz morada. Mas quando você está em pecado, não tem como o Espírito Santo fazer morada de você. Porque como é que o Espírito Santo vai fazer morada numa casa que está suja, numa casa que está em pecado? Como é que o Espírito Santo vai morar numa casa que habita de demônio também? Não tem como, então o Espírito Santo sai, gente.
Então, em nome de Jesus, se a sua casa está vazia, se você reconheceu que a casa do seu filho ou da sua filha está vazia, que há demônios que habitam ali, a palavra de Deus vai dizer que Satanás, ele fica rodeando, né, para ele entrar de novo. Mas ele não rodeia sozinho, não. Ele já foi lá no inferno, pegou mais 7, e cada um daqueles 7 pega mais 7, e cada um dos 7 que entrou, dos 7 pega mais 7, e assim vai. Aí depois fica como aquelas pessoas que se manifestam na igreja, e que você expulsa um demônio, entra o demônio, expulsa um demônio, entra o demônio, expulsa o demônio, entra o demônio, porque existe uma legião de demônios. Legião, quando a Bíblia fala de legião, ela dá um exemplo do exército, né? O exército, naquela época, tinha de 3 a 5 mil, então aquilo era considerado legião de soldado. Então, quando a Bíblia fala sobre legião, ela está falando sobre isso. Ela está falando que há um exército de demônios dentro da pessoa. Então, você tem que jejuar pelo teu marido, você tem que jejuar pela tua esposa, você tem que jejuar pelo teu filho. Gente, eu vou dar a minha experiência, eu gosto de falar as minhas experiências. Quando eu vejo que tem algo estranho dentro da minha casa, que já tem um espírito de briga, um espírito de contenda, você tá entendendo? Eu já começo a orar e repreender o demônio que rege aquela pessoa, entendeu? Eu oro assim, ó. Senhor, repreenda esse demônio que virou a cabeça de fulano, que virou a cabeça de ciclano. Todo demônio que rege aquela vida, todo principado, toda potestade venha a ser repreendido no nome de Jesus. Sai dessa pessoa agora, o Senhor Jesus te repreenda. Sai da minha casa agora. A minha casa não te pertence. A minha casa pertence ao Senhor. Sai no nome de Jesus. A diferença, quando alguém se levanta para a batalha, e a diferença de uma pessoa que não levanta para a batalha. A pessoa que não levanta para a batalha é assim, ó. Ai, eu tô passando um processo danado na minha casa. Eu não sei mais o que fazer. Eu acho que tem alguma coisa estranha com o meu casamento. Eu acho que aquele homem tá com alguém. Ou ele tá diferente dentro de casa. Tem alguma coisa estranha. Você tá entendendo? Mas não se levanta em jejum. Não se levanta em oração. Não se levanta, não faz um jejum em prol daquela vida, daquele marido, daquela esposa. Você tá entendendo? É isso. A gente tem que fazer a nossa parte, o Senhor vai fazer a parte dele. E estamos dormindo, por isso que muita gente perde casamento, porque quando Deus te mostrou que o teu casamento estava de cabeça para baixo, você não se levantou, você não fez nada, você se acomodou. Entendeu? E nós temos que entender que o mundo aqui que nós vivemos é uma batalha. Se o Senhor abrir nossos olhos, nós vamos ficar com medo, porque a gente vai ver anjos e demônios lutando. Agora deve ter um anjo e um demônio lutando aqui, onde eu tô, aonde você tá. Então por isso que nossos olhos não é aberto espiritualmente, porque a gente não ia suportar ver. Mas o Senhor nos deixou o Espírito Santo, que nos dá entendimento para quando algo está diferente dentro da nossa casa. A gente sente até a atmosfera mudando, a gente sente a atmosfera pesada, entendeu? Então, quando você sentir algo diferente dentro da tua casa, uma atmosfera pesada, algo estranho, tá? Já ore a sua casa. Ah, tem algo estranho no meu casamento. Ore a sua cama. Levanta a mão de madrugada sobre a vida do teu marido, da tua esposa. Ore ali, ó, no pensamento, sabe? Ore ele, ore ela, vá no quarto do seu filho, ore o seu filho, ore a sua filha, ore a sua casa. Nossa casa tem que ser orada no mínimo uma vez por semana. Você tá entendendo? Porque aquela semana entrou pessoas que você não conhece dentro da sua casa, muitas das vezes até pessoas que você conhece. Aí entra com o olho grande. Você tá entendendo? Aí você não viu. Entendeu? Então a nossa casa é para ser blindada. Josafá entendeu que a batalha aqui não dava para ele ganhar. E o ato que a gente entra em guerra é a gente falando para Deus: Senhor, essa batalha não dá para mim não. Tá impossível ficar dentro dessa casa. Tem um demônio aqui, Senhor. Tira ele daqui. Tira todo demônio da confusão, da disserção, da briga, do desentendimento. Sabe aquela casa que você fala uma coisa,
a pessoa entende outra coisa, porque tem um demôniozinho ali no pé do ouvido daquela pessoa já trabalhando ali. E tudo que você falar vai ser entendido de uma outra forma. Então, é você se policiar e repreender esse demônio que está no pé do ouvido do teu marido, no pé do ouvido da tua esposa, tá? Porque o mundo espiritual, gente, ele existe. E Satanás trabalha 24 horas para nos derrubar. Você, querido e querido, eu quero que você imagine uma obra. E para se levantar uma obra, né? Botar uma laje ou subir o segundo andar, tem que ter pilastra. Eu quero que você entenda que você é pilastra da sua casa, tá? E se Satanás te derrubar, ele derruba a casa toda. Então ele não vai afligir quem não é a pilastra, ou quem já está fazendo a vontade dele. Ele vai afligir você que é pilastra. Porque ele sabe, se você parar de orar, se você estiver triste, você está entendendo? Cabisbaixo, você fala, eu não vou orar. Ai, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu não quero sair desse quarto, não quero sair dessa cama, não quero falar com ninguém. Sabe, aí Satanás está batendo, ó, palma. Ele está feliz porque você aquele dia não se levantou para a guerra, não se levantou para a batalha. Então, no mundo espiritual, os inimigos, os demônios falando assim, ó, hoje ela não vai para a batalha não, porque nós conseguimos afligir ela, conseguimos magoar ela, magoar ele. Hoje não tem força, por hoje conseguimos. Tá entendendo? É isso que o inferno está fazendo, que o Hades está fazendo, entendeu? Tentando paralisar você. E Josafá entende que essa guerra, ele não tinha força. E se ele não orasse ao Senhor, se ele não entrasse na casa de Deus, se ele não fizesse um jejum, você tá entendendo? E ele, gente, a palavra diz que ele botou até as crianças para jejuar. E quando a gente está em batalha, a gente não quer botar nossos filhos para jejuar junto com a gente. Nós temos que colocar nossos filhos para jejuar. Ensinar eles desde criança a jejuar. Se você está sentindo que a atmosfera não está boa dentro da tua casa, já chama, tem uma conversinha com seu filho. Olha, nós vamos jejuar. Por isso, porque teu pai está assim. Ah, é o filho que está com a cabeça virada? Então você chega lá pro teu marido e fala assim, olha, nós vamos jejuar porque está assim. Tem um demônio regendo ali a vida do nosso filho e da nossa filha. Entendeu? É trazer a sua família para entrar na guerra com você, entrar na peleja com você. Então Josafá chama toda Judá para entrar com ele. Entendeu? Chama Judá para entrar com ele na guerra. E quando Judá entra na guerra, a guerra que eu estou falando, tanto a batalha, né, física, como a batalha espiritual, porque Josafá entendeu que ali era uma guerra espiritual. Então ele entra na congregação e começa a orar. Então Josafá era a coluna de Judá. Então ele que se levanta, ele faz primeiro para os outros verem como é que tem que fazer, como é que tem que buscar. Bom, se o nosso rei está fazendo isso, né? Porque a pilastra é sempre o espelho. Josafá era a pilastra do reino de Judá. Entendeu? Então, se Josafá está fazendo isso, todos vão fazer. Se você está fazendo isso, se você é o espelho da sua casa, todos vão fazer. Então, no nome de Jesus, faça como Josafá. E quando Josafá entra na presença, rasga o coração, ali Deus levanta um profeta e fala assim, olha Josafá, acalma o seu coração. Essa peleja não é sua não, Josafá, essa peleja é minha. Sabe por que a peleja é do Senhor? Porque nós somos menina dos olhos de Deus. Tá vendo a menina dos meus olhos? Se você fizer assim, no automático eu pisco. Então, no automático, o ato de piscar é o ato de me proteger, a menina dos meus olhos, para você não me machucar. Então, se nós somos a menina dos olhos do Senhor, no ato que você vem me machucar, o Senhor entra na frente. Você não está batalhando contra mim. Você está batalhando contra o próprio Deus. Então aqui, esses 3 reinos não estavam vindo contra Josafá, contra Judá, estava vindo contra o próprio Deus. E terrível é você se levantar contra o Senhor. Então, por isso que Deus fala, Josafá, calma o seu coração, essa peleja não é sua não, essa peleja é do Senhor.
Então hoje Deus me trouxe aqui para falar para você que essa guerra que você está passando dentro da sua casa não é sua não. Essa guerra é do Senhor Jesus. Mas para a guerra ser do Senhor, você tem que ser um soldado alistado no exército de Cristo. Tem que estar com fardamento, você tem que estar com o sapato, com o cinto, com o escudo, com a espada, com a couraça, com o capacete. Tem que estar uniformizado, você tem que estar no mínimo dentro do campo de batalha. No mínimo, você tem que levantar em oração dentro da sua casa, levantar em jejum e chamar a atenção de Deus para você. Josafá conseguiu chamar a atenção de Deus quando ele fala assim: Senhor, o exército é grande. Eu e Judá não temos força, nem material bélico, não temos nada para ir contra eles. Você está entendendo, Senhor? Não temos força. Então, é isso que a gente tem que fazer. Senhor, eu não tenho força para lutar contra esse demônio que está dentro da minha casa, esse espírito de contenda, esse espírito de confusão. Entra aqui e me socorre. É você pedindo socorro a Deus. Josafá estava fazendo isso. Quando Josafá faz isso, o céu se abre a favor de Josafá e do povo de Judá. Então, meu querido, eu aprendo uma grande lição aqui. Primeiro, eu tenho que entrar na casa do Senhor. Segundo, eu tenho que entrar no meu secreto com Deus. Terceiro, eu tenho que fazer jejum em prol disso que se levantou contra mim. Tá terceiro, né? Quarto, eu tenho que levantar minha voz em oração. Porque batalhas espirituais se ganham no jejum. Batalhas espirituais se ganham com o joelho no chão, se ganham com oração. Quando você tem jejum e oração, ninguém te derruba. Então, se está faltando jejum e oração dentro do teu ministério, dentro de você, tem alguma coisa faltando aí. Tem alguma coisa que não está bem. Você deixou uma brecha em algum lugar. E Satanás não trabalha com vaga, ele trabalha com brecha. Brecha é assim, ó. Uma brecha o suficiente para o oxigênio passar, tá? Então, Satanás, ele trabalha com brecha, não com vaga. Quem trabalha com vaga é aquele menino que estaciona os carros, toma conta do carro, trabalha com vaga. Satanás não, ele só precisa de uma brecha. Ele precisa de você falar assim: ai, não aguento mais, eu tô cansada de lutar por esse casamento. Ele só precisa que você fale isso. Entendeu? Então, a palavra de Deus fala que aqui, depois que Deus manda esse recado, levanta o profeta, Josafá vai para a batalha. E no meio da batalha ele fala assim: olha, credes em Deus e credes no profeta, porque o Senhor levantou profeta para ajudar eles, tá? Para entregar o recado de Deus. Aqui, ó, no versículo 20, se eu não me engano, tá assim, ó. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tacoa. E saindo ele, pôs-se de pé Josafá e disse: ouve vós, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, porque Deus já tinha falado, né, que a peleja não era dele, era de Deus. E estareis seguro. Significa que o povo estava com medo, mas foi com medo mesmo, porque Deus já tinha falado que a vitória já estava ganha. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se eu creio que aquele profeta é usado por Deus, eu vou prosperar, porque eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. A palavra de Deus diz que ele levanta levitas para cantar na frente. Então os levitas vão na frente. Só que quando eles chegam no local da batalha, Deus já chegou na frente. Deus fez os 3 exércitos se estranharem, ao ponto que quando Josafá chega no cume do monte, ele vê só corpos ali. O trabalho de Josafá foi catar os despojos, que era os ouro, as ferramentas, as armas que o povo levava para a guerra, os alimentos que o povo levava para a guerra. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus foi na frente e derrotou o exército. Mas Deus não tinha falado? Deus não levantou na congregação o profeta e falou: olha, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor.
Deus hoje está me levantando, querida, querido, como profeta para falar para você. Essa peleja dentro da sua casa não é sua. Essa peleja no seu trabalho, na sua vida, no teu ministério não é seu. Essa peleja é do Senhor Jesus. Acalma o seu coração, porque o Senhor já foi na frente. E quando Ele vai na frente, Ele coloca tudo que está fora do lugar no lugar. Se prepara para ser surpreendido, para você ver o exército inimigo de principado, potestade da região celestial sair de dentro da sua casa. A contenda, a confusão, o abrigo, disse-me-disse, a fofoca, sair do teu trabalho, sair do teu ministério, sair da tua vizinhança, no nome de Jesus, porque essa peleja aí que você tem chorado, essa peleja que você tem dito a Deus que você não vai suportar, Deus manda falar para você, levanta em jejum, levanta um santo jejum em prol desta batalha, porque o Senhor está entregando hoje essa batalha na sua mão. O mesmo Deus que entregou a batalha na mão de Josafá está entregando essa batalha, essa peleja na tua mão. Então acalma o seu coração, mulher, acalma o seu coração, homem. Esse vento que está aí, essa tempestade que está aí, já tem data e hora marcada para acabar. Porque vento tem hora para entrar, mas também tem hora para sair. Não existe, se você olhar a meteorologia, não existe tempestade que fique o tempo inteiro em cima de uma cidade só. A nuvem carrega para outro lugar. Tem uma nuvem de Deus carregando todo o principado e potestade acima, sabe, da região celestial, acima aí da sua casa, acima da sua cabeça, e, ó, soprando para longe de você no nome de Jesus. Então acalma o seu coração, mas se posiciona em batalha. Soldado tem que estar posicionado. Lembra que você é a pilastra que segura a sua casa. A pilastra segura a casa com jejum e oração. Então, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, você que está numa peleja, eu quero que você coloque o nome aqui, pastora, eu estou numa peleja dentro do meu lar, eu vou colocar o meu nome aqui para oração, coloca o teu nome aqui para oração, o nome dos teus familiares aí, o nome daquela pessoa que você já olhou e já viu que tem um demônio usando aquela pessoa, né? Estou tentando lembrar a palavra, influenciando aquela pessoa. Coloca o nome dela aí, que eu quero estar orando. Mas você vai colocar entre parênteses o nome dela para me saber que é a pessoa que está sendo influenciada por Satanás, para tirar a tua paz, tirar o teu sossego, tá? Tirar o teu sono, noites de lágrimas. Isso tem que acabar hoje no nome de Jesus. Então você que está passando por um processo, por uma batalha, por uma guerra espiritual, coloca o seu nome aqui, que eu quero ser bênção de Deus para você hoje. Que eu quero estar orando por sua vida no nome de Jesus, amém? Vamos orar no nome de Jesus e acalma o seu coração, viu? Porque essa batalha o Senhor já entregou na sua mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, entramos na Tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, Senhor, para Te entregar, Pai amado, a nossa vida nas Tuas mãos. Já repreenda todo principado e toda potestade da região celestial, no nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, acima da minha cabeça, acima da cabeça dessa mulher, desse homem, no nome de Jesus. Senhor, que todo principado que está regendo, Senhor, sabe, Deus, o nome dessas pessoas que está aqui, que colocaram o nome dos seus familiares para a oração. Toda pessoa sendo influenciada por Satanás. Senhor, Tu visita nome por nome que está aqui. Visita pessoa por pessoa. Joga por terra todo o plano maligno de Satanás. Tudo que Satanás tem feito em forma de influência nesse marido, em forma de influenciar essa esposa, em forma de influenciar esse filho e essa filha, em forma de influenciar um inimigo para se levantar contra nós, Senhor. Entra aí com a Tua glória, Senhor, desfaz, repreende no nome de Jesus todo o demônio influenciador para tirar a nossa paz e o nosso sossego. Senhor, liberta esta pessoa, e aonde tiver um
demônio oculto, escondido, trabalhando, vai sendo repreendido agora. Satanás, o Senhor Jesus te repreenda. Principado e potestade da região celestial, o Senhor Jesus te repreenda agora. Sai dessa pessoa agora. Sai dessa casa agora. Pega a sua bagagem. Pega a sua bagagem e sai daí agora. No nome de Jesus, sai da mente dessa pessoa. Sai da mente dessa pessoa. Sai da cabeça dessa pessoa. Sai da vida dessa pessoa. No nome de Jesus, sai dessa casa. Sai dessa casa todo demônio que levanta briga, dissersão, confusão. No nome de Jesus, no nome de Jesus, você que tem levantado desentendimento, você que tem levantado briga do casal, o Senhor Jesus te repreenda. No nome de Jesus, no nome de Jesus, sai! No nome de Jesus, e não volte nunca mais, no nome de Jesus. Liberta essa mente agora. Sai da mente desse homem e dessa mulher agora. Espírito de influenciador, espírito que influencia para fazer coisa ruim, fazer maldade, levantar briga, contenda. Sai agora, sai do pé do ouvido agora, sai da mente, no nome de Jesus, no nome de Jesus, sai, no nome de Jesus. Senhor, toma essa casa, toma esse lar, toma a mente dessa pessoa, liberta cada pessoa, colocou o nome aqui para oração, Pai, liberta, 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 é o que eu te peço no nome de Jesus, amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada, no nome de Jesus, tá? Não deixe de colocar o nome aqui para oração. Não deixa, no nome de Jesus. Coloca o nome daquela pessoa que precisa de uma libertação. Aquela pessoa, sabe, que está tirando a sua paz, porque você reconhece que é um espírito ali. Então, em nome de Jesus, o Senhor quer libertar a sua casa. Mas eu quero que você entenda que você também tem que se posicionar como soldado valente. Não é só jejum pela nossa vida, não, gente. Jejua para essa pessoa também que está precisando de uma libertação, tá bom? Tenha uma semana cheia da glória, cheia da graça do Senhor. Compartilha com aquela pessoa que está com muito problema dentro da casa dela, para ela ver que é um inimigo que se levantou ali para derrubar ela com tristeza, com lágrimas, sabe? Porque Satanás fica em festa quando a gente está triste, gente. A gente tem que aprender a dar um tapa assim, ó, na cara de Satanás, tá? Quando ele achar que você tá triste, coloca a melhor roupa e vai pro culto. O melhor sapato, a melhor blusa, o melhor cinto que você tem de melhor e vá pro culto cultuar o Senhor. Amém? Então não deixe de dar o seu likezinho. Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus. E acalma o seu coração, viu? Porque essa peleja não é sua. Essa peleja é do Senhor Jesus.